Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Todo dia é assim. A Thelma começa a rotina com um comprimido. Todos. É memória, osso, cabelo, unha. São 8 tipos de suplementos comprados sem prescrição médica. A cada ano aumenta o número de brasileiros preocupados com a saúde e com a aparência. Um estudo da Fitness Brasil mostra que o número de academias quase triplicou em um período de 10 anos, saltando de quase 20 mil estabelecimentos em 2014 para cerca de 57 mil em 2024. Junto com a atividade física veio a procura por suplementos alimentares e vitaminas. Só em 2025, mais de 370 mil unidades de multivitamínicos foram vendidas no país. Ao mesmo tempo em que esse mercado avança, um estudo feito nos Estados Unidos acendeu um sinal de alerta. O uso diário dessas substâncias estaria associado a um aumento de 4% no risco de morte. Diante desse cenário, surgem algumas perguntas. Suplementos realmente fazem bem à saúde? Existe risco no consumo sem recomendação médica? E quais os cuidados na hora de escolher um complemento de nutrientes? Para responder essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com o nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, Durval Ribas Filho, que vai nos ajudar a entender os riscos e também os benefícios da suplementação. Olá, doutor Durval, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar aí desse programa, Luiz Fara, e vamos falar um pouco aí sobre essa suplementação, sobre esses suplementos, né, que na verdade ele também traz riscos quando usado de forma indiscriminada, não é mesmo? E muita gente usando, né, doutor? Também nos acompanha aqui a repórter do Jornal da Record, Caterina Schutte, que produziu uma reportagem sobre esse tema. Olá, Caterina, seja bem-vinda. Oi, Fara. Olá, doutor Durval. Fara, a reportagem surgiu após um estudo norte-americano que apontou os riscos associados ao uso desse tipo de suplementação alimentar. E durante a produção eu conversei com a Thelma Leão. Ela é estilista e faz uso regular de vitaminas para cabelo, unha, pele, tudo sem qualquer orientação médica. Passo na farmácia, eu vou olhando, oba! Aí vou comprando. Aí eu leio, vou me aprofundando, que eu estou curiosa. Doutor Durval, esse tipo de atitude é comum, mas quais os riscos de adotar suplementos sem nenhum acompanhamento? O que acontece é que quando você exagera em algum suplemento, a atividade dele, que em tese seria antioxidante, ele se torna pró-oxidativa. Vamos só lembrar que oxidação, entre aspas, quer dizer ferrugem celular. Então, a partir do momento que você tem carências, lógico que a correção dessas deficiências nutricionais específicas é muito, muito, muito importante. Mas, o contrário, quando você exagera sem necessidade, certamente isso vai lhe trazer algum risco. Por quê? Porque a atividade antioxidante se torna pró-oxidativa. Então, basicamente é isso. Lógico que a correção de deficiências nutricionais específicas, indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, né, que tem muita deficiência, vitamina B12, ferro, vitamina D, cálcio, etc. A maioria aí para melhorar o desempenho esportivo, lógico que é sempre muito importante, sem dúvida alguma, fadiga muscular, aumentar massa magra, massa muscular, né? E, logicamente, pessoas que eventualmente não atingem aquelas doses diárias recomendadas. Então, o que é importante é a gente ter, dentro do possível, um monitoramento médico, um monitoramento através de um profissional qualificado, porque senão as consequências, evidentemente, virão. Agora, doutor Durval, o uso de suplementos alimentares cresce aqui no país. De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, cerca de 59% dos lares no país tem pelo menos um membro que faz uso de algum tipo de suplemento. O que explica essa popularização? Eu acho que, com o passar do tempo, e principalmente através da mídia, né, digital, social, as pessoas sempre procuram alguma pílula mágica, né? Um suplemento mágico, assim como uma dieta mágica, como um medicamento mágico, como uma cirurgia mágica. E, a partir daí,
logicamente, um vai falando com o outro e, infelizmente, os riscos e os perigos aí dessa automedicação vai aumentando com esses suplementos, né? Então, me parece que falta efetivamente mesmo uma orientação maior. Assim como nós aqui estamos conversando sobre esse tema, eu acho que isso é importante para aqueles que estão nos ouvindo, que nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que entender que o uso sem uma orientação qualificada pode ter danos à saúde, né? Quer dizer, como qualquer outro medicamento. Por quê? Porque os suplementos, eles não deixam de ser também medicamentos, né? E uma das coisas mais comuns que acontece é a rotulagem, que ela é inadequada. As informações são imprecisas e muitas vezes, e talvez até a maioria das vezes, as pessoas não leem, né? Muitos e muitos suplementos têm informações nutricionais que são divergentes dos valores reais, né? E a maioria das pessoas, às vezes, não lê. Doutor, existe uma diferença clara entre suplemento, vitamina e medicamento? O consumidor geralmente entende essa distinção? Não entende, né? É que as doses, na verdade, elas são muito individualizadas. Por isso que o certo, o correto, o ideal é a partir do momento que você tem a possibilidade de fazer uma avaliação médica, uma avaliação com médico nutrólogo, uma avaliação com um profissional especializado na área, certamente os exames laboratoriais, os exames bioquímicos, eles vão nos dizer, olha, existe efetivamente essa deficiência, quer seja de cálcio, de vitamina B12, de vitamina B9, de zinco, de potássio, de magnésio. Então, vamos fazer uma prescrição e fazer a reposição. E depois de 3 meses ou mais, você refaz os exames bioquímicos, os exames laboratoriais. O problema realmente é a dose. Por quê? Se eu necessito, em tese, 100 miligramas, por exemplo, de vitamina C por dia, e eu começo a tomar 500 miligramas ou 1 grama de vitamina C, com o passar do tempo, eu estarei sobrecarregando o meu sistema renal e, eventualmente, hepático, né? Principalmente com as vitaminas lipossolúveis. Então, existem problemas renais em potencial e, até falando aí dos atletas, né? Quem que não está tomando a creatina, quem que não toma o HMB, quem que não toma BCAA, quem que não toma whey protein. Todos eles são suplementos, mas que têm uma atividade que é medicamentosa. E o problema da dose, ela está efetivamente vinculado a exames laboratoriais. Por isso que a toxicidade existe se for uma dose maior do que se deveria. Doutor Durval, eu pergunto agora para o senhor, quais são os principais benefícios comprovados dos suplementos desde que usados de forma correta e com orientação médica? São muitos, né? Então, todas as pessoas, por exemplo, que têm deficiência de ferro, tem anemia ferropriva, logicamente tem que fazer a reposição. Quem tem deficiência de vitamina D, absorção do cálcio é deficiente, gera osteopenia e osteoporose. Quem tem deficiência da vitamina B12, tem parestesia, tem formigamento, tem déficit de memória. Então, não há dúvida dos benefícios. Todos nós conhecemos a vitamina C, que é excelente para o sistema imunológico, ótimo. Então, existem muitos e muitos benefícios e nós precisamos, efetivamente, desses suplementos. O problema é o excesso, que, como eu disse, de uma ação antioxidante pode ser pró-oxidativa, de anti-inflamatório pode ser inflamatória. Então, acho que esse seria o foco, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que as pessoas entendam que a falta, logicamente, é importante fazer a reposição, a suplementação, mas que o excesso também traz risco à saúde. Doutor Durval, é verdade que algumas carências nutricionais não podem ser corrigidas apenas com a alimentação? Nesses casos, os suplementos são indispensáveis? Com certeza.
como nós temos, por exemplo, pacientes que eventualmente são submetidos à cirurgia bariátrica, o processo absortivo é muito baixo, é debilitado. Pessoas que tomam muito antibiótico por necessidades também têm uma disbiose intestinal. Pessoas que eventualmente têm intestino curto, pessoas que eventualmente tenham doenças inflamatórias intestinais, com certeza, lógico, pessoas que têm distúrbio de transtorno alimentar, anorexia, bulimia nervosa, então pessoas que têm desnutrição energético-proteica, sem dúvida alguma que esses pacientes têm e devem serem feitos a reposição. Os estudos mostraram que a reposição, a suplementação de vitaminas e minerais faz muito bem à saúde. Por quê? Porque não todos nós conseguimos uma ingesta alimentar que ela seja efetivamente equilibrada. Na prática é muito fácil falar, mas no dia a dia, né, Luiz Fara, é muito difícil a gente ter essa dieta equilibrada. Certamente, doutor Durval. Um estudo americano recente apontou que o uso diário de multivitamínicos pode estar associado a um aumento de 4% no risco de morte. Como é que a ciência interpreta esse tipo de resultado? Seria um alerta real ou os dados ainda são preliminares? E já faz tempo que, eventualmente, isso vem sendo conduzido, todos esses estudos. E todos eles, de certa forma, estão mostrando que há essa tendência. Se você ingerir todos os dias vitaminas, principalmente em excesso, aumenta sim o risco, com certeza. Doutor, muita gente toma suplementos para reforçar a imunidade. Esse tipo de consumo preventivo, sem indicação médica, pode trazer mais malefícios do que benefícios? Depende muito do quadro clínico. Se essa pessoa tem gripes frequentes, se essa pessoa está tendo monitoramento médico, se essa pessoa, esse paciente, fez exames laboratoriais e foi constatado efetivamente que ela tem essa deficiência, com certeza. Agora aqui vamos abrir um parênteses, que se chama microbiota intestinal. Quantos e quantos pacientes, por terem disbiose intestinal, têm um processo desabsortivo de vitaminas e minerais? Sim, então muitas vezes você corrigindo a microbiota intestinal é suficiente para que esse paciente tenha um processo absortivo adequado das vitaminas e de minerais que eventualmente tem na sua alimentação. Doutor Durval, a indústria de suplementos e o marketing digital influenciam o comportamento dos consumidores? Quais os riscos de seguir dicas de internet ou de influenciadores? Sem dúvida alguma que essa influência é muito, muito, muito forte, né? A creatina, embora seja amplamente aí considerada segura, o seu uso em excesso, né, principalmente em pacientes que têm predisposição à disfunção renal, é perigoso, com certeza. É importante que as pessoas entendam isso, tanto assim que a quantidade que se toma durante o dia é muito pouquinho, 3 gramas, 4 gramas, no máximo 5 gramas. Então, esse consumo desregulado, sem orientação, só e somente só porque vai atrás da internet, infelizmente, isso pode trazer problemas renais, problemas hepáticos, né? Só uma observação de um estudo que foi feito já há algum tempinho aí por 2 grandes autores na época, Araújo e Navarro, em 2015. Eles mostraram em uma análise de suplementos de creatina que 77,8% dos produtos apresentavam informações incorretas nos rótulos. Olha só, pureza muito inferior ao que seria o ideal. Então veja também os riscos, né? Já que todo mundo agora só se fala de creatina, whey protein, não é contraindicado, muito pelo contrário, tem embasamento científico, pode ser ingerido, deve ser ingerido, mas de acordo com o monitoramento médico, orientação médica, não é tão simples assim. Eu acho que é importante que a gente não deve banalizar. Por quê? Porque muitas vezes se diz, não, é suplemento? Não, então pode à vontade, não tem problema nenhum. Infelizmente não é assim, não. Bom, depois desse recado super bem dado,
A gente encerra essa edição do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a participação do nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, Durval Ribas Filho. Muito obrigado, doutor Durval. Eu que agradeço a você, Luiz, e toda a sua equipe. Nós agradecemos também a presença da repórter do Jornal da Record, Caterina Schutte. Obrigado, Caterina. Muito obrigada, Fara. Muito obrigada, doutor Durval, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.